Boa tarde, comunidade de Lima Duarte. Aqui quem está falando é a professora Valquíria Paiva e junto com você nós estamos iniciando o nosso programa da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque aqui na Rádio Serrana. Seja bem-vindo, querido ouvinte. Hoje, dia 22 de abril de 2021, que você tenha uma excelente tarde na nossa companhia. Nós estamos aqui com um programa recheado de boas notícias, de boas coisas para conversar com você. No nosso primeiro bloco, nós teremos informações da escola a respeito das nossas atividades neste ensino remoto, a respeito do tema também de netiqueta, onde a professora Poliana vai entrevistar a advogada Jéssica Cozendei sobre os cuidados na internet e nas redes sociais. Teremos pedidos de música com a professora Patrícia. No segundo bloco, nós conversaremos com o professor Enéris e o professor Henrique a respeito da data de 21 de abril e as questões acerca da história e das memórias sobre Tiradentes. No terceiro bloco, a professora Beatriz estará conversando com os estudantes Maria Paula e Vinícius, também com os estudantes presentes no momento aqui da nossa gravação, e vamos falar sobre as questões da adolescência e a pandemia. Eu espero que você se divirta, fique conosco até o final, que nós teremos também muita música para você. Muito bem, pessoal, boa tarde. Iniciando o nosso bloco 1, eu vou trazer aqui para vocês a professora Poliana. Boa tarde, professora Poliana, tudo bem? Boa tarde, professora Valquíria, queridos estudantes, colegas de trabalho, toda a comunidade escolar de Lima Duarte. Nós estamos aqui na gravação de mais um programa de muito entretenimento e informação, né, e também de muita diversão. Eu venho falar hoje, Valquíria, sobre a atividade complementar, né, na questão aí dos nossos informes pedagógicos, escolares. Tem muitos alunos que já terminaram as atividades do primeiro PET, porém, ainda temos as atividades complementares. Então, a partir dessa semana, os professores já estão enviando no Conexão 2.0, né, na plataforma do Google Sala de Aulas, as atividades complementares. Ressaltar também que aqueles estudantes que irão receber o PET impresso vão receber igualmente as atividades complementares impressas, bem como as avaliações, sobre a qual a gente vai falar mais para frente um pouquinho nos próximos programas, tá bom? Também, hoje nós vamos falar sobre os cuidados nas redes sociais, na internet, questões de netiqueta e questões legais também relacionadas a esse assunto. Com relação ao comportamento no mundo virtual escolar, a gente precisa ter muito cuidado com o uso do e-mail institucional, que eu quero ressaltar aqui hoje. É uma ferramenta nova para os estudantes, né? Esse acesso foi dado a eles, começou no ano passado, no ano de 2020, muito mesmo em virtude da pandemia, né? Que a Secretaria Estadual de Educação criou o domínio também, né? Estendeu o domínio do e-mail institucional aos estudantes, mas muita coisa eles ainda não sabem. Então, é muito importante a gente citar aqui os cuidados. Por exemplo, o e-mail institucional, ele não pode ser usado para se cadastrar em uma rede social ou em um site de compras, né? Por quê? Porque ele é específico para fins pedagógicos. Também, ele não pode conter conteúdos ali que vão sair desta linha, né? Que vão ali tratar de questões pessoais, por exemplo. Então, o e-mail institucional, ele é muito sério. O acesso ilimitado ao Google Drive, por exemplo, ele precisa ser usado com muito cuidado. A gente não pode
sair salvando todas as fotos, os vídeos que não têm relação com a escola. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode depois dizer que cometeu alguma ilegalidade ali por desconhecimento da lei, né? Por desconhecimento daquele cuidado. Então, isso é muito sério. Eu queria ressaltar isso para os nossos estudantes, essa grande importância, além dos outros cuidados, né, de etiqueta com todo o e-mail e com o e-mail institucional, ainda mais a questão de sempre se identificar no e-mail, né, de sempre colocar ali textos não muito longos, se colocar textos maiores, busca fazer uma paragrafação para que as ideias não fiquem confusas, tá? Então, são algumas diquinhas, assim, para um melhor convívio nesse ambiente virtual escolar. Tá bom, Valquíria? Muito obrigada, professora Poliana. Realmente, temos que ter uma postura, né? E é interessante que você traga hoje justamente uma advogada especializada em temas de etiqueta e de assuntos jurídicos em relação aos cuidados da internet e das redes sociais. Então, eu quero, juntamente com você, dar as boas-vindas à advogada Jéssica Cozendey. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde, professora Valquíria. Boa tarde, professora Poliana, toda a comunidade escolar e os ouvintes também. Gostaria de agradecer o convite para estar participando com vocês hoje nesse bate-papo e pela oportunidade de poder esclarecer, né, algumas questões aí junto aos alunos. Bem-vinda, Jéssica. É muito bom tê-la aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas, né, dos nossos estudantes e da comunidade de modo geral sobre esse tema. Jéssica, fala para nós um pouquinho quais os cuidados, assim, de modo geral, que os jovens, né, os jovens a gente sabe que usam muito a internet, muitas redes sociais, mas não só eles, os adultos também, precisam ter nessa relação virtual, nas relações virtuais. Pode falar para a gente um pouquinho? Claro, só para complementar, né, a orientação da professora Poliana em relação ao e-mail constitucional, de uma forma muito clara, a gente consegue entender. Nós, seres humanos, né, nós precisamos entender que cada espaço, né, cada local que a gente entra, exige de nós um certo comportamento. E o e-mail institucional, ele está representando, então, ali a instituição. Então, como eu vou me comportar perante a instituição? Então, ainda que seja de forma remota, online, utilizando o e-mail, eu preciso ter essa noção. Se eu estivesse dentro da escola, eu me portaria dessa forma? Então, essa reflexão faz a gente entender um pouco dessa questão aí da netiqueta, né? Que é quando a gente mantém aí os bons modos, né? A maneira de comunicar adequada, a depender do ambiente e do contexto em que estamos inseridos. Era só para dar uma pincelada. Agora, falando, né, do uso aí da internet de um modo geral, o que a gente nota é que a pandemia trouxe um avanço, obviamente que já estava, né, para acontecer, porém o processo foi acelerado pela pandemia. E aí, isso traz para nós alguns cuidados, né? Algumas preocupações que nós precisamos ter, principalmente com os adolescentes, né? Principalmente aí com os nossos filhos. A comunidade, de um modo geral, precisa estar atenta à forma como utilizar, tanto para se proteger, tá? Tanto em relação ao meu direito de imagem, que é um direito fundamental, mas também para evitar aí de cair em golpes, né? Que a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, os criminosos estão utilizando muito a rede social para angariar vantagem, né? Obter lucro ilícito. Então, assim, realmente a gente precisa estar atento na forma como nós nos posicionamos na internet. Em relação ao uso, eu gostaria só de ressalvar que a internet, para nós, ela auxilia muito
no trabalho, na comunicação. Por exemplo, eu vejo no escritório que até a relação entre as famílias agora na pandemia está sendo fortalecida em razão aí, né, da tecnologia, da possibilidade de fazer chamadas de vídeo. Então, assim, é muito bacana essa questão da tecnologia, muito legal, ajuda muito, porém a gente tem que ter aí um certo cuidado. Se eu estou usando para fins empresariais ou se eu estou usando para fins pessoais também. Bacana, Jéssica. E com relação ainda, né, nesse cuidado, compartilhamento de imagens, por exemplo, a gente sabe que os jovens adoram dar uma flertada, uma namoradinha pelas redes sociais, né? Também acaba sendo um espaço, muitas vezes, de encontros, né? Sobretudo nessa pandemia. Compartilhamento de imagens, o que você pode ressaltar para a gente, para os nossos estudantes, de cuidado com esse compartilhamento de determinadas imagens? Bom, é um tema muito interessante, né? E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, porque isso acontece também com muitos adultos, tá? É algo realmente que causa uma preocupação. Nós sabemos que as pessoas, né, elas têm o direito ali de se fotografar, etc. e tal. Então, se você tiver o desejo de fazer isso, tente fazer da maneira mais segura possível. E aí aqui eu vou deixar algumas dicas, tá? Não estou aqui para falar ou faça ou não faça, né? Cada um sabe de si, mas os jovens precisam aí entender o quanto isso irá refletir negativamente caso algo dê errado, tá? E acontece muito, muito, muito de ter essa exposição da imagem. Bom, nós sabemos que o direito à imagem é um direito constitucional fundamental, né? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Porém, não há como consertar, né? Uma imagem vazada, um nude vazado, por mais que a gente tenha aí todo um respaldo para entrar com alguma ação, né? Para processar o responsável, e sim é crime, é punido, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Porém, a gente sabe que o estrago ele é muito difícil de reparar, porque uma vez propagada, veiculada a foto, né, aquela imagem, fica difícil de reparar e de controlar isso aí. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas. Estamos aí vivendo agora uma fase de cloud computing, né, que é a nuvem. Tudo vai para a nuvem. Hoje a gente tem os aplicativos que salvam tudo na nuvem. O que é salvar na nuvem, Poliana? É ficar na internet, né? Para liberar a memória do celular, todos os arquivos são encaminhados, então, num upload automático para a nuvem. Então, meu primeiro conselho, minha primeira dica aqui é que as pessoas desativem esse upload automático, né? Porque aí tem menos chances de ter essa foto vazada aí, se houver uma invasão de hacker, etc. e tal. Então, essa é a primeira dica. Uma outra dica também bem interessante para evitar, né, que a privacidade seja invadida é não autorizar que os aplicativos acessem os seus arquivos do telefone. O Facebook, ele pede autorização, né, para acessar os seus arquivos. O Instagram pede autorização e muitas das vezes a gente autoriza de forma automática e não pensa no que aquela autorização ali pode acarretar. Então, você está concedendo um aplicativo, né? Um aplicativo para ter acesso à sua galeria de fotos. Então, se você já autorizou ou se você não autoriza, se você ainda não baixou o aplicativo, se for baixar, não autorize. Se você já baixou o aplicativo, vá lá na sua configuração, tanto em iPhone como Android, dá para fazer isso. Você retira, né, a autorização que você concedeu. Isso também já vai ajudar. Uma outra dica é criar uma pasta oculta dentro do seu telefone. Isso também ajuda muito na questão de documentos e arquivos importantes que não podem ser vazados. E, Poliana, também aquelas dicas corriqueiras, né? Colocar senha no telefone, de preferência e confirmação em duas fases, tela de bloqueio
Enfim, todo esse passo a passo, apesar de parecer muito óbvio, o que eu noto no dia a dia do escritório é que as pessoas não seguem. Então, apesar de ser muito óbvio, a gente precisa estar aqui falando, faça isso para que você possa aí ter resguardado seu direito de imagem. Porque, como eu falei, é um crime, é punível, porém, uma vez que a foto vazou, a imagem vazou, o vídeo vazou, por mais que você tenha ali a punição, por mais que você identifique o responsável, o reparo disso é bem complicado e vai trazer aí consequências, né? Eu sei que eu estou falando para muitos adolescentes, então pensem bem, né, antes de fotografar e pensem muito bem como, né, caso já tenham fotografado, pensem muito bem como irão armazenar isso no telefone. Isso é muito sério, né, Jéssica? Inclusive, alguns aplicativos, quando a gente quer compartilhar, por exemplo, uma foto, e você nega esse acesso ao telefone, eles dificultam um pouquinho, né, para a gente conseguir colocar aquela foto ali nos stories, enfim. Então, assim, tem como, mas o aplicativo acaba que dá uma dificultada justamente para a gente acabar cedendo, né, e autorizando esse acesso ao telefone. Muitas vezes isso acontece também, né? E outra coisa, Jéssica, com relação ao direito de imagem, no sentido de que, assim como nós temos que ter cuidado com as imagens, as fotos nossas que publicamos nas redes sociais, a gente também precisa ter cuidado com o compartilhamento de imagem de outras pessoas, ou não necessariamente de pessoas, mas de imagem, de fontes que a gente não pode compartilhar. Existe alguma punição a respeito desse compartilhamento de imagens sem um consentimento da fonte? Então, Poliana, aí aqui a gente sai um pouco da esfera do direito de imagem, tá? E entra um pouco na esfera da questão dos direitos autorais, né? Hoje você não pode utilizar a imagem de uma outra pessoa. É um crime, né? Como eu falei na resposta anterior, é punível aí, né? Com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, você não pode fazer uso da imagem de outra pessoa sem autorização. Vou dar um exemplo. Você tem um cliente que foi na sua empresa. E aí você quis fotografar aquele cliente, você fotografou aquele cliente e postou na sua rede social. Você não pode fazer isso, exceto se houver uma autorização expressa daquela pessoa, justamente para preservar o direito à imagem que nós temos, que, como eu falei, é um direito constitucional fundamental, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, precisa ser observado, sim. E aí, nessa questão de rede social, não só de foto, de imagem, de vídeo, mas também a gente tem o quê que observar? A gente não pode compartilhar texto, né? Porque tem os autores que têm os direitos autorais, a gente não pode compartilhar música. Inclusive, hoje as plataformas, elas levam bem a sério. Se você colocar hoje um vídeo no YouTube, por exemplo, e você colocar uma música, né? Que aquela música tem um registro, né? Ela tem lá os direitos autorais reservados ao compositor, enfim. O vídeo, ele é banido. No Instagram também. E uma observação, né, que os alunos, a comunidade escolar, assim como os ouvintes de um modo em geral, que utilizam a rede social, é uma questão interessante, dá para a gente perceber de uma maneira muito prática essa questão dos direitos autorais, é quando você cria um Instagram, por exemplo, ou uma página no Facebook, que ela tem uma finalidade comercial. Se você tentar colocar uma música, você vai ver que o Instagram não te dá a opção, né? Quando você tem uma conta pessoal, você seleciona e tem várias músicas disponíveis para você. Mas quando você tem uma conta empresarial, se você for lá procurar uma música para colocar no seu vídeo, você vai ver que está completamente restrito e limitado também. Isso por quê? Porque o Instagram entende que você vai pegar ali o direito autoral, né, uma música que é direito autoral de outra pessoa para obter lucro. Então, isso não é permitido. Essa questão, então, é levada muito a sério na rede social e ela tem que ser levada a sério realmente, porque a pessoa que ela cria uma obra,
os próprios alunos aí, né? Vamos falar para os alunos que estão nessa fase aí de se descobrirem na carreira, né? Se tornarem aí grandes escritores. Imaginem vocês hoje, se escreverem um livro e, de repente, todo mundo compartilhando, né, o seu livro como se tivessem escrito eles. Então, na realidade, pegaram algo que é seu, um conteúdo que foi produzido por você, que era especial para você, pertence a você, né? Ele foi criado a partir do seu intelecto e, de repente, outra pessoa está ganhando dinheiro com algo que é seu. Então, essa questão dos direitos autorais ela é muito séria e deve ser levada a sério também. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai usar aí, porque pode, sim, ter problemas, além de, né, com a própria equipe técnica das plataformas, mas também com as pessoas que possuem, né, esse direito autoral sobre suas obras. Ótimo, Jéssica. Inclusive, essa situação aconteceu com a gente ontem, né? Comigo e com você. Comigo, melhor dizendo, porque eu não sabia dessa diferença do Instagram comercial, né? Empresarial, melhor dizendo. E quando eu a marquei nos stories lá, você não consegue repostar, né? Porque na minha postagem tem uma música. Então, é para ver como isso é uma questão mesmo que a gente tem que tomar cuidado, né? A questão da autoria. Jéssica, e quando, mesmo tomando todos os cuidados, todas essas dicas que você passou para a gente, quando acontece de a gente sofrer aí um golpe cibernético, o que fazer nesses casos? Poliana, o ideal é que a gente previna o golpe, tá? É o ideal, porque é algo muito rápido e a depender da maneira como a vítima é encontrada, estado emocional, né? Isso pode agravar ainda a situação. Vou dar um exemplo aqui em golpes, né? Que são muito famosos e que muita gente ainda cai, que é a clonagem do WhatsApp e a criação de conta fake também no aplicativo WhatsApp. Na clonagem do WhatsApp, o que acontece? A pessoa consegue, tá, acessar através de outro aparelho, computador, por exemplo, a sua própria conta do WhatsApp. Aí você pode perguntar, Jéssica, e por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas esquecem de ativar aquela confirmação em 2 etapas. Então, quem quer prevenir aí, né, evitar de cair num golpe de clonagem de WhatsApp, tem que ficar atento e ativar aquela confirmação em 2 etapas. Dificulta muito para eles. Dificulta tanto que eles tiveram que se reinventar, né, no que diz respeito aí aos golpes pelo WhatsApp, e eles criaram um novo golpe. E como que é esse novo golpe? Já que eles não conseguem mais clonar, porque as pessoas começaram a se conscientizar da importância da senha, né, 2 fases de confirmação, o que eles começaram a fazer? Eles pegavam uma foto da pessoa e aí compravam um chip qualquer e colocavam no perfil, né, daquela conta do WhatsApp a sua foto. E começava a enviar, e começa, né, na realidade é uma coisa que ainda acontece, e começa a enviar mensagens para os seus contatos, para os seus familiares. E aí, como eu falei, dependendo de como você pega o estado emocional, por exemplo, de uma mãe, né? O filho está ali, né, em tese. O filho estaria ali. Oi, mãe, troquei de número, estou precisando de um dinheiro. Filhos que moram, né? Estudantes, vamos falar aí dos estudantes, já que estamos aqui nesse ambiente escolar. Estudantes que às vezes moram fora. Mãe, troquei de número, preciso de dinheiro para passagem, preciso de dinheiro para alimentação, etc. e tal. E aí, né, eles são tão persuasivos, né, eles são tão preparados para essa abordagem, para esse golpe, que eles conseguem realmente convencer ali a pessoa e a pessoa acaba fazendo um depósito. Então, o ideal, tá, para evitar a clonagem do WhatsApp, é ativar a confirmação em 2 etapas. Ah, Jéssica, mas já aconteceu, clonaram. Aí você envia um e-mail para o suporte do WhatsApp e explica o que aconteceu. E assim, eles têm sido bem efetivos na questão de resolver nesse caso, tá? Agora, quando há a criação de uma conta fake, a coisa ela fica um pouco complicada. E eu tenho conhecimento de causa, além de conhecimento jurídico, porque esse ano
aplicaram esse golpe, né? Eu tenho aí uma certa exposição em razão do canal do YouTube, a minha própria conta profissional no Instagram. Então, eles têm muita facilidade de acesso às minhas imagens. Então, compraram, né, um chip e colocaram lá uma foto. A primeira pessoa que eles enviaram a mensagem foi para minha mãe. Logo, minha mãe me informou o que tinha acontecido. Primeira coisa que eu fiz foi fazer um comunicado, né, para todos os meus contatos, informando que não era eu, etc. e tal. Informei também o WhatsApp através do e-mail. Então, esse o passo a passo que a gente tem que fazer. Avisar os contatos para que ninguém faça um depósito ali, né, e caia no golpe. E pedir aí para que o WhatsApp bloqueie a conta fake. A gente pode fazer isso também, tá? Agora, se você não utiliza a rede social para fins comerciais, eu, por exemplo, não posso ficar sem colocar a minha foto, não tem jeito. Mas se você só usa, por exemplo, o WhatsApp para pessoal, né? Para conversar com a sua família, enfim, o que você deve fazer? Colocar a sua foto visível só para os seus contatos, tá? Isso já vai aí resguardar bastante você nessa questão aí da imagem e desse golpe do perfil fake. Aí eu gostaria só de esclarecer, muitas pessoas devem estar perguntando assim, nossa, mas e como conseguem os contatos? Gente, hoje a internet, qualquer coisa que você faz, qualquer compra que você realiza, você está ali fornecendo dados. Infelizmente, direto a gente vê nos jornais, né? Nos noticiários, não sei quantos milhões de dados vazaram na internet. Gente, esses dados são nossos, tá? A gente faz uma compra, a gente está fornecendo ali dados. Não tem como ter uma segurança 100%, isso nunca vai acontecer. Então, assim, nós estamos suscetíveis a este tipo de golpe, precisamos estar atentos e saber dançar conforme a música. Se estamos vivendo um mundo mais virtual do que nunca, então vamos buscar entender como funciona e aprender como podemos nos proteger, né? Nos proteger aí desses golpes. É uma coisa bem interessante. Vou dar só um exemplo engraçado para você entender como é que funciona essa questão dos dados e como que eles obtêm muitas informações. Se você pesquisar uma geladeira, né? Se você for lá, quero comprar uma geladeira e pesquisar uma geladeira, você vai ver que durante o mês inteirinho, você já parou de procurar geladeira, mas durante o mês inteirinho que você acessar o seu telefone, às vezes para, sei lá, olhar outra coisa, vai aparecer lá uma propaganda de geladeira para você. Então, assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado, porque dá para usar, a internet nos ajuda, assim, de uma forma grandiosa, é uma arma poderosa, principalmente aí para a gente conseguir reagir nesse período de pandemia, só que precisamos estar atentos, né, na forma como nós vamos utilizar desse meio, dessa ferramenta. Jéssica, muito esclarecedora a sua fala, a Simone Coutinho também nos coloca aqui, muito esclarecedora a sua fala mesmo. É muito importante você falar desses cuidados também com os algoritmos, né? Dessa leitura e dessa captação de dados e de buscas, né? De pesquisas. Jéssica, nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa da Escola da Algisa. Dizer que foi um prazer imenso recebê-la aqui e que esperamos recebê-la em outras oportunidades também, tá bom? Foi muito bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o conhecimento, ele só tem valor quando ele é transferido, né? Se o que eu sei não vai ser passado a ninguém, ele não, na realidade, ele não está servindo muito, né? Então, eu fico muito feliz, muito grata, estou sempre à disposição, acredito que o projeto de vocês, acredito não, eu estou vendo, o projeto de vocês é maravilhoso, a escola está em constante trabalho, né, para passar aí dessa fase de enfrentamento à pandemia, e vocês estão de parabéns. Gostaria de parabenizar os alunos que continuam envolvidos e empenhados e dizer que nós vamos vencer essa fase difícil. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, uma boa tarde aos ouvintes. Então, muito obrigada pela sua participação. Estamos aqui, gente, encerrando o primeiro bloco, mas antes de encerrar, nós teremos os pedidos de música. Boa tarde, professora Patrícia. Fala para nós, tem pedido de música?
Boa tarde, professora Valquíria e demais colegas. Temos vários pedidos. O primeiro é de um estudante que não quis se identificar. Ele pediu a música Não Pode Se Apaixonar, do Xande Avião, MC Dene e DJ Iris. E também tem um pedido especial do professor Bruno Paiva. Ele pede a música Que País é Esse, do Legião Urbana. Muito bem, pessoal, estamos aqui no nosso segundo bloco. Esse é o 6º programa da Escola Adalgisa na rádio, e nós teremos agora, neste segundo bloco, uma conversa entre o professor Enéris e o professor Henrique a respeito da data que aconteceu dia 21 de abril, ontem. Tema de Inconfidência Mineira, tema de Tiradentes, e as memórias e histórias acerca deste personagem histórico. Boa tarde, professor Henrique, professor Enéris. O assunto agora é com vocês. Muito boa tarde, professora Valquíria. Boa tarde, estudantes da Escola Adalgisa de Paula Duque, estudantes da comunidade escolar de Lima Duarte, profissionais, toda a população de Lima Duarte, ouvintes da Rádio Serrana FM. Hoje viemos aqui trazer esse assunto, né? Ontem, dia 21 de abril, data oficial da celebração de Tiradentes, né? Visto nas escolas normalmente como uma figura, um herói nacional, e hoje a gente vem aqui conhecer um pouco dessa figura, conversar um pouco sobre essa data, tentar entender um pouquinho desse contexto histórico em que o Tiradentes fez parte, que faz parte da nossa história de Minas Gerais, da história do Brasil, e a gente vai conversar um pouquinho com o professor Enéris aqui para trazer um pouco do que a história entende sobre esse tema, né? Professor Enéris, boa tarde. Esse feriado 21 de abril, feriado de Tiradentes, como que ele foi criado, quando... por que ele existe, afinal? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Henrique. Boa tarde a todos. Você falou legal aquela hora ali, você falou bem. O feriado de 21 de abril, que foi ontem, no caso, de Tiradentes, mas muitas vezes a gente pensa muito no feriado, né? A gente está muito acostumado àquela coisa assim, poxa, é feriadão, vou poder viajar, vou poder ir para algum lugar, descansar e tal. Mas a gente às vezes esquece, o porquê desse feriado, por que aconteceu, como que foi esse feriado, E às vezes a gente passa batido, Ah, Tiradentes, quem é esse cara? Como é que foi? Por quê? E a gente tem que ver que o 21 de abril tem muito a ver com a morte, do Tiradentes, A gente tem a ver com o dia que ele morreu, 21 de abril de 1792. Foi o dia que ele foi enforcado e esquartejado, Na verdade, é uma data que vai ser comemorativa com a República, recém-criada no Brasil, se a gente for pensar bem. A República, quando vai ser instalada, em 1889, eles vão utilizar da data como se fosse uma espécie de comemoração, como Tiradentes, Beleza? Beleza, Enéris. A gente, quando vai observar um pouco a história de Tiradentes, como eu já havia falado, se mistura um pouco com a história de Minas Gerais, e com a história do ouro, É claro que no período em que o Tiradentes ele se marca nessa história, a gente já está num período de decadência da exploração do ouro. Mas, desde o início dessa exploração, ela marca uma mudança mesmo no Brasil, Essa colônia, que era ainda explorada apenas no litoral, passa, através da exploração do ouro, a ter uma exploração mais interiorizada, a ter um processo de migração que faz a população na colônia aumentar muito. Então, Enéris, a gente, de repente, podia conversar um pouco sobre esse contexto mineiro do século XVIII e talvez falar um pouco sobre as impressões que se tem. Quando a gente pensa em ouro, a descoberta do ouro, a gente às vezes pensa em muitas riquezas, que muitas pessoas se enriqueceram no Brasil, mas se a gente observar bem a história, existem muitos detalhes aí que não são muito bem esclarecidos, enfim, é uma sociedade bastante complexa. Você pode trazer um pouquinho desse contexto aí do século XVIII, do ouro, que envolve essa questão também
que acaba desembocando nesse momento mais de decadência do ouro, até na Inconfidência Mineira depois na construção dessa figura do Tiradentes como herói, por gentileza? Sim, se a gente for pensar um pouquinho do contexto mineiro, né, da história de Minas do século XVIII, a gente tem que pensar que é uma questão atípica, né? A gente tem que pensar na questão do rush. Com o descobrimento do ouro, muitas pessoas vieram para cá, né? E as pessoas vinham, muitas vezes, sem condição alguma, na verdade, só no ímpeto, né, de tentar se enriquecer através do ouro. Então, cara, vai dar de tudo, né? Vai vir muita gente, e isso, às vezes, a gente passa batido, porque a gente tem que entender que Minas passa de uma simples, né, um simples lugar, agora um lugar mais importante da coroa, né? Porque o ouro estava aqui, a riqueza estava aqui. Então, a gente tem que entender que vai vir gente boa, gente ruim, né? Vai ter morte, desgraça. A gente tem que pensar na ideia também de mostrar que a primeira população urbana crescente no Brasil vai se dar aqui na região de Minas, com as várias cidades do ouro, né? Então, tudo isso traz marginalidade, né? Traz a questão da intriga, né? Essa questão que vai culminar, por exemplo, na independência da Confederação Mineira, tem muito a ver com essa questão mineira, porque todo mundo ficava ressabiado, todo mundo tinha medo. Esse receio era constante dentro de Minas Gerais, né? E a história de Minas, né, do século XVIII, ela é muito baseada em dois momentos, né? O primeiro momento, do início desse século XVIII, né, até 1750, com o auge da exploração, né, o auge da exploração do ouro, e depois de 1750 para frente, o declínio, né? Daí vem as figuras, né, como o Tiradentes e outros mais, que vão aparecer nesse final, nesse declínio aí. Perfeito, Enéris. A gente vai notar que o movimento que o Tiradentes fez parte, que é conhecido como a Inconfidência Mineira, ele é um conflito de setores da população local com a coroa em relação a vários temas, né? Mas também em relação à cobrança de taxas em relação à exploração do ouro. Mas, propriamente falando da figura de Tiradentes, quem era essa figura? Quem era o Joaquim José da Silva Xavier? Como é que era um pouco da vida dessa figura histórica? Beleza. Se a gente for pensar, né, o Joaquim José da Silva Xavier, né, ele é um brasileiro, né, mineiro, nascido ali na região de São João del Rei, né, e ele nasceu em 1746, né, numa fazenda do Pombal, né, não é uma família rica, mas ele se criou ali naquela região, trabalhou com N coisas, aprendeu ainda na juventude o ofício de Tiradentes, daí vem esse apelido, né, se a gente for pensar. Ele aprendeu, não sei se foi com o pai ou com o tio, a mexer na boca da galera. E depois ele foi comerciante, né? Foi mascate, caixeiro viajante, né? Foi minerador também, né? E mais à frente ele se ingressou na guarda, né, militar da coroa. Na verdade, o que acontece? Ele só ingressou lá porque ele tinha um conhecimento muito grande das regiões de Minas, por rodar por muito tempo, vendendo, né, e trabalhando na região. Ele tinha um conhecimento muito, muito grande e acabou se ingressando, né, na guarda militar, para patrulhar a região, né? Ele vai patrulhar a região da Mantiqueira, né, desde a comarca do Rio das Mortes. A comarca do Rio das Mortes é uma comarca muito grande, cara. Ela vai desde São João del Rei, aí, aquela região, pegando aqui Barbacena e a nossa região aqui embaixo, né? Lima Duarte, Juiz de Fora. É uma região muito grande. Ele descia muito, né? Tanto de São João, tanto de Ouro Preto também, né? Até o Rio de Janeiro, sempre patrulhando o Caminho Novo, né? Ele fez isso por 8 anos. Depois ele largou também, saiu fora. Daí que ele vai, né, conhecer também os outros, né, amigos, né, inconfidentes, né? Que é o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, né? O Alvarenga Peixoto, o Silvério dos Reis, né, os padres também, Padre Carlos, né, o Padre Inácio de Lima, né? Daí vai vir a ideia de conjurar. Mas a ideia de conjurar vai vir, né, na verdade, não só da insatisfação de uma elite, né, mineira, mas a questão econômica, né? A gente tem que entender que depois de 1750, né, Minas começa a decair, né, na produção aurífera. O que acontece? A gente tem que entender que o ouro cada vez ficava mais profundo. As técnicas de captação desse ouro
ficavam cada vez mais difíceis. Isso fazia com que se extraísse menos ouro, né? E levou a essa questão fiscal, né? O que acontece? A coroa portuguesa sempre cobrava, né, o quinto, que a gente conhece muito bem, que é o 20% da produção. Tudo que você produz, 20% é da coroa portuguesa. E o que acontece? Com o passar do tempo, esse quinto nunca era batido, né? Porque eles estipulavam uma quantidade anual. Isso não era batido. Então, eles tentaram fazer um dispositivo fiscal para sanar, né, essa ausência desse dinheiro, né, para sanar essa ausência desse ouro e tentar captar o que faltava, né, que é a chamada derrama. Né? Mas a gente tem que entender também que há todo um contexto fora, né, extra Minas Gerais, extra Brasil, que é a questão de Portugal. Né? Portugal também passava por dificuldades. A gente tem que entender que depois de 1755 houve o terremoto em Portugal. O terremoto dizimou, né, Lisboa e boa parte das cidades, né, de portugueses. Então, isso fez com que Portugal precisava capitanear mais dinheiro, mais recurso para a obra de reconstrução. Né? Aí vai entrar também o nosso amigo, o Pombal, né, Marquês de Pombal, que vai vir para as finanças da coroa, tentar reajustar essas finanças e aí apertar cada vez mais o nó, né, financeiro, e principalmente para cima de Minas Gerais, que era a região mais rica, né, a galinha dos ovos, né, da coroa portuguesa nesse momento. Legal, Enéris. Agora, essa cobrança de Portugal, talvez mais acirrada, além das questões de dificuldades econômicas que se passavam e do próprio declínio do ouro que você já comentou, há a questão também do contrabando, né? Portugal demorou muito tempo a se ligar que boa parte desse ouro ele saía do fundo da terra, mas não chegava da forma como deveria chegar a Portugal. Você tem alguma coisa a nos falar sobre essa questão desse contrabando e o que isso também movimentava aquela sociedade, Neres? Boa, Henrique. Isso é interessante, cara, porque a gente tem que entender que a questão do contrabando é algo muito corriqueiro na história de Minas, né? Cara, é muito difícil coibir, né? Eu lembro que eu tinha um professor de faculdade que ele falava assim, quero ver como é que você vai provar o contrabando. O contrabando não tem nota fiscal, né? Não tem nada escrito, né? Mas é aí que tá. A gente tem que ver que o contrabando era tão grande que ao longo do período colonial, né, mineiro, né, do século XVIII, a gente tem que entender que Portugal tentou de diversas maneiras proibir esse contrabando e tentando, né, conter de várias formas. Né? Poxa, se a gente for pensar, em 1720 eles mudam a sede da coroa no Brasil, que era na Bahia, eles vão mudar para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Caminho Novo já tinha sido aberto em 1704 e toda a produção, ou a maioria dessa produção, já não ia mais para Paraty, e sim para o Porto do Rio de Janeiro. Então, aí já o quê? Tentando coibir o caminho velho, o uso do caminho velho, para tentar usar simplesmente o Caminho Novo, que era mais curto, mais rápido, né, um acesso melhor, e ao mesmo tempo tentar controlar também. Né? Isso aí, gente, essas coisas aconteciam demais. Porque imagina, o cara estava ali minerando, né? Cara, pensa, é uma coisa muito absurda, né? Uma pepita do tamanho de uma azeitona vale uma nota. É muito dinheiro, né? O cara conseguia, guardava aquela pepita, fazia um esquema, camuflava ela ali no meio do mato. É lógico que existia uma regra muito grande, havia toda uma revista, né, nesses mineradores, antes de entrar, depois, era uma coisa muito difícil, né, de acontecer esse tipo de coisa. Mas muita gente achava em outros ribeirões, bateava em outros lugares. E eles não queriam também pagar o quinto, não queria pagar o 20%. Então, o cara, às vezes, achava aquela grande pepita, né, do tamanho aí de uma bola de sinuca, e ele, do dia para a noite, ele desaparecia do arraial. Ele ia embora. Por quê? Ele tinha medo de ser morto ali, se alguém soubesse. Ele tinha medo de ser roubado. Né? Era um constante medo, como é que eu posso dizer com palavras? Era aquela coisa
sinistra, né? De você ficar ali intrigado, não saber o que o outro está sabendo de você, o que você está fazendo. Essa coisa era muito fechada em Minas Gerais. Ninguém sabia o que estava sendo feito, o que você estava fazendo, o que você estava ali, né? As pessoas não se bicavam tanto assim, né? Por relação e por medo. Então o cara, poxa, achava uma pepita dessa aí, ele ia embora. Ele entrava em veredas aí, nas trilhas secretas ali, e se ele encontrasse com um índio bravo, ele morria. Se ele não encontrasse, ele conseguia chegar em outro lugar, ia numa outra parada, numa casinha, assim, ele ia se auxiliando e tentava chegar no mar, né? Na verdade, eles vão, por exemplo, vão tentar tirar de Paraty, se a gente for pensar a princípio, né? Paraty é um lugar muito lindo, uma região linda, aquela cidade é linda, mas ali tem muitas ilhas, né? Muitas ilhotas, né? E ali era um prato cheio para os piratas, por exemplo. A pirataria ficava naquelas ilhas quietinho ali, esperando os navios portugueses carregados sair para saquear. Então, todo tipo de coibição e de contrabando existiu naquela região. O famoso Santo do Pau Oco, né, se a gente for falar, né, a questão de não se andar com ouro em pó. Né, a coroa vai estipular várias regras, né, várias leis para tentar coibir esse tipo de coisa. Acho que em 1715 para frente não se podia mais andar com ouro em pó. Porque antes se pagava tudo em ouro. Imagina, você chegar na vendinha, que antigamente chamava secos e molhados, né? Chegar lá na vendinha e falar assim, me vê aí 1 quilo de carne, 1 quilo de sal, 2 de açúcar, e arrancar a bolsinha, dar aquela salpicada de ouro em pó na mão do cara ali, botar na balança, o cara pesar, dá tanto, dá X, pagar. Não existia dinheiro. Se pagava ou em mercadoria ou em espécie. Então, a tentativa da coroa de coibir esse tipo de contrabando era o quê? Quintando ouro. Só podia sair pelos caminhos reais quintando ouro. Então, você tinha que ir lá na casa de fundição, fundir seu ouro e colocar o brasão real, né, da coroa portuguesa, mostrando que você pagou o quinto para a coroa, e aí você poderia, né, passear com seu ouro lindamente, sair de Minas Gerais e ir para outra região e ir até para outro lugar, né? Beleza? É interessante, Neres. É interessante notar também, assim, desmistificando um pouco dessa ideia de que o ouro necessariamente trouxe riqueza para a sociedade. Claro que ele modificou totalmente a vida na colônia, né? Como você falou, a questão da urbanização, o fluxo de pessoas que aumentou 10 vezes mais. Se a gente tinha 200 mil ali habitantes, vai praticamente aumentar enormemente esse número. Vamos pensar o seguinte, o tipo até de relação com a escravidão na exploração das minas, muitas vezes era diferente da exploração do açúcar, né, onde você tinha dezenas de pessoas escravizadas, às vezes algum pequeno proprietário de escravos, com 2, 3 escravos, conseguia de alguma forma tentar a sorte nas minas. Porém, a gente sabe que a autorização da exploração das lavras, elas estavam ligadas também a figuras de poder, né, a pessoas ricas. Então, não necessariamente essa descoberta do ouro trouxe uma distribuição de riqueza para aquela sociedade, né? Bom, agora, pensando um pouco no contexto propriamente da Inconfidência, né? Que interesses estavam envolvidos em relação a esse tema? Né? Quais eram os conflitos, quais eram as reivindicações, como de fato se desembocou e por que a Inconfidência ela não deu certo? O que ela reivindicava e por que ela não deu certo? Sim. Antes eu queria só ressaltar o que você falou aí a respeito da questão social e da riqueza, que é bem interessante. A gente tem que entender que às vezes você acha assim, pô, cara, o mineiro estava aqui, né? Poxa, arrancava ouro das terras aí e saía rico, né? Muitas vezes, gente, principalmente no início, né, esse princípio do 1700, né, eles muitas vezes eles morriam, né, de fome com ouro no bolso, com ouro nos dentes, né, com ouro na sua bolsinha, na sua bolsinha e sem 1 grão de milho, sem 1 grão de feijão, de arroz, porque a gana era tão grande, eles ficavam tão cegos na corrida do ouro que eles esqueciam de plantar simplesmente uma roça, uma horta, né? Então, às vezes, muita gente morria de fome sem ter. Então, às vezes, essa relação de escravidão, né? Às vezes o cara era um mineiro livre, mas ele era pobre porque ele era rico de ouro, mas ele não tinha, às vezes, 1 grão de milho. É complicado, né?
Mas voltando à questão da Inconfidência, ela vai vir, como eu falei antes, do declínio, né? Com o declínio do ouro, cada vez ficava mais difícil pagar os tributos anuais, né? A própria elite mineira, né, que eram os portugueses, que eram os donos dos contratos de terra, contratos de lavras minerais, contratos de estada, né? Essa elite, ela começou a se endividar, porque ela não tinha como pagar, muitas vezes, porque o ouro cada vez pagar mais fraco. Menos ouro era extraído da terra, como eu falei, ficou mais difícil se extrair esse ouro. Então, essa elite começou a se endividar. Ao se endividar, ela vai levar, né, consigo essa vontade de alguma coisa, de tentar alguma coisa. E a gente tem que entender que no mesmo momento vai acontecer, né, a Revolução Americana, né, nos Estados Unidos. Esse contexto, né, de Revolução Americana, de renascimento filosófico e cultural na Europa, né, vai trazer vários pensadores, vão trazer várias ideias para esses nobres. A gente tá falando aqui também de uma elite mineira. Né? Se a gente for pensar, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto, né, esses caras eram ricos proprietários de terras, eram portugueses que tinham muito dinheiro. Né? E, ao mesmo tempo, estudaram em Coimbra, tinham conhecimento, eles tinham erudição. Então, com eles, tinham vários filósofos, né? Era o John Locke, era o Rousseau, né? O Voltaire, Thomas Hobbes. Esses caras liam essa galera. Né? E conheciam essa filosofia liberal, né? Da iluminista. Então, a gente tem que entender que isso vai salientar essa vontade de conspirar. E, ao mesmo tempo, eles vão se reunir, né, para tentar organizar alguma coisa. Para tentar ficar daquele jeito, não tinha como. Eles não tinham como, né? Já estavam alguns já endividados, né? Outros em vias de. Então a gente tem que entender que o momento era um momento muito difícil, de crise realmente, para a sociedade mineira, né? E principalmente para esses grandes proprietários. Então eles vão se organizar e na tentativa de se fazer essa Inconfidência. Na verdade, eles debatem muito, né? E aí muitas vezes a pessoa fala, o Tiradentes, o que o Tiradentes tem a ver com esses ricos empresários, esses ricos donos de lavras, de terras, né? Poxa, ele era o braço militar, ele era um cara que conhecia a região como ninguém, ele era um cara que poderia fazer a revolta através da força, né? Então, né, ele era um dos, né? Ele não era nem o principal, né? E muito menos, né, aquele Reles. Ele é um dos caras ali que batiam um papo, trocavam ideia, trocavam informação, tinham conhecimento, e ele foi adquirindo esse conhecimento, né? Poxa, você imagina, o Tomás Antônio Gonzaga aí dava um livro para ele, falava, aí, Tiradentes, isso aí, leva o Rousseau, contrato social. Poxa, o contrato social do Rousseau é o que vai dar base à sociedade nossa moderna, né? Tem que pensar na ideia, essas ideias vão ecoar no mundo inteiro. Não vai ser só na Europa ou nos Estados Unidos que vai acontecer a revolução. Então, isso vai chegar aqui em Minas também, né? Então, é nesse contexto que esses caras vão articular, né, mas não vão conseguir. Na verdade, né, eles vão chegar a vias de fato. Porque, na verdade, um deles, né, que estava também endividado com a corda do pescoço, ele, como que a gente pode falar? Ele faz uma delação premiada, né, que já, né, ele vai contar tudo para o governador. Fala assim, tem uma galerinha aí, né, que está querendo conspirar contra o senhor, quer matar o senhor, tirar você do poder, né? Mas ele falou assim, só conto se você, né, não me cobrar, né? Ele queria o perdão das dívidas, né, dele, para que ele contasse. Então ele delatou, teve o perdão das dívidas e a turma foi presa, né? Em 1789, né, Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o Inácio José de Alvarenga Peixoto, né, essa galera vai ser presa e levada para o Rio de Janeiro, né, para ser julgada, né, de injúria, né, de conjuração mineira. Daí vem o nome, né, da conjuração, que conjurar é ir contra a coroa e contra os ideais da coroa portuguesa. Legal, Enéas. Mas, assim, acaba sobrando para uma pessoa isso aí, né, cara? Parece que nem todo mundo sofreu da mesma forma as penalizações. Fala um pouquinho para a gente aí disso aí, por favor. Claro que aí vem a questão, né?
A gente tem que entender que esses caras, né, Cláudio Manuel, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, essa galera era da elite portuguesa, eles eram portugueses, eles não eram nem brasileiros. O único brasileiro, né, era o nosso amigo, né, Joaquim José da Silva Xavier. Né? Então, acontece, eles vão ficar 3 anos, cara, preso no Rio de Janeiro, né, para ter o julgamento, né, dele. Aí começam os julgamentos, né, a gente vai pensar, né, o Cláudio Manuel da Costa vai para onde? Né? O que vai acontecer com o Cláudio Manuel da Costa? Poxa, ele vai sofrer degredo. Ele vai ser mandado para a Índia, né? Para fazer alguma coisa para a coroa lá na Índia. Esse foi o veredito da coroa portuguesa para o Cláudio Manuel. O Tomás Antônio Gonzaga. Ele vai ser degradado para a África. Vai ser mandado para Angola. Né? E o Alvarenga Peixoto? Ele vai para Moçambique. Vai ser degradado. Né? E quando chegou no Joaquim, né, a coroa portuguesa sentiu a necessidade de mostrar, né, o respeito e se mostrar, dar um exemplo. Então, eu acho que sobrou para ele, ele acabou sendo, né, julgado, né, e condenado à forca, né, ao enforcamento e o esquartejamento. Então, e aí vai acontecer no dia, né, 21 de abril de 1792, né, na praça, no Rio de Janeiro, na Praça Central, que hoje é Praça Tiradentes. Né, quem conhece aí o Centro Velho do Rio, aí, né, a Praça Tiradentes, ele foi enforcado e esquartejado. Beleza? Partes impressionantes de nossa história, né? Às vezes a gente associa o ouro a um glamour, a uma coisa, mas existem muitas histórias aí submersas, né? Haviam medos em relação a essa exploração do ouro desde seu início, né? Porque não se descobriu, não se foi plantar, as pessoas não estavam trabalhando a terra para adquirir alguma, elas estavam achando dinheiro, elas estavam achando ouro, né? E isso realmente criou um impacto muito grande, uma insegurança. Portugal não sabia exatamente como promover um projeto de exploração desse ouro, então nossa história ela é muito complexa, existem muitos detalhes que precisam ser sempre estudados, nem sempre dá tempo, né, Enéas? E o nosso tempo aqui também está acabando, Enéas. Henrique, só para fechar o que você falou aí agora, tem um padre, né, um padre jesuíta, que ele tem um livro, cara, fantástico. Esse livro dele é muito legal. Ele andou aqui pela região na época do descobrimento do ouro. Ele era um padre que andava, né, peregrinava com os bandeirantes e com essa galera toda. Ele chama André João Antonil. Esse livro dele, para você ter uma base, ele ficou engavetado em Portugal só 250 anos. Ele foi lançado só em 1950. E o que acontece? Ele narra a história desses primeiros achados. Ele fala que um negro, né, ele bateu a bateia no barranco, na beirada da ribeira, e aquela bateia que ele achou quantidade grande de ouro. Então, o ouro de aluvião, ele estava na flor da terra, né? Então, era muito fácil de se achar. E ele conta muitas dessas histórias, que é muito legal. Eu li muito, né, na verdade, desse período, eu gosto muito desse período. Né? E tem muita gente boa que escreve a respeito do século XVIII e de Minas do Ouro. Mas pode prosseguir, meu irmão. Maravilha, Neres. Muito boa essa conversa. Agora, o Tiradentes, ele não foi visto sempre como um herói, tanto que ele foi enforcado. Como que é essa transição, para a gente já ir finalizando a nossa conversa, de uma pessoa que era vista como traidor e, de repente, ela é promovida a herói? Sempre que a gente não comentou na conversa, mas esse movimento da Inconfidência Mineira, o Tiradentes hoje é associado a um herói do Brasil, mas esse movimento dos Inconfidentes, ele não estava propondo a independência do Brasil. Era um movimento de contexto de Minas Gerais, né? Talvez propusesse a independência de Minas, né? Mas não necessariamente do Brasil. Agora, colocando aqui, como que de repente ele sai de uma figura de traidor ao rei e de repente é promovido a herói nacional? Para a gente ir finalizando, né, Neres? Ô, Henrique, boa pergunta. É interessante ver a figura do Tiradentes, né, cara? Como esse mártir hoje, né, para a gente compreender esse passado dele. Né? Logicamente que, como você falou, o crime que eles cometeram, né, de injúria, né, de lesa majestade, era uma coisa que era comum, se a gente for pensar. Muita gente era cometido esse crime. E ele era um cara que não era bem visto. Se a gente for pensar na história da criação do EHGB, né, no século XIX, pelo Dom Pedro II, né, quando ele cria a história, que ele quer criar os vultos da história do Brasil, né, tanto que eu acho que o Vanguard é um alemão que ganha, né, essa primeira impressão de contar essa história, e sequer o Tiradentes vai ser lembrado.
Por quê? Porque como ele era uma figura de lesa majestade, ele era um traidor, né, da coroa, ele não foi lembrado dessa história. Mas como que ele vai aparecer para nós hoje aí como uma data comemorativa? Se a gente for ver, né, na República, com a República recém-criada, né, os ideais iluministas, né, do Exército Brasileiro naquele período precisava de um mártir, né, precisava de como é que eu posso dizer? Ele tinha que ter uma cara, né? Essa Revolução Republicana de 1889, que vai ser feita pelos marechais, né, Deodoro, Floriano, né, Benjamin, ela precisava ter uma identidade. Essa identidade vai vir através do Tiradentes, que vai ganhar o rosto, vai ganhar a identidade do mártir, desse sofrimento, desse cara popular, que lutou pelo Brasil, pela independência do Brasil. E a gente sabe que, no período, né, da Inconfidência Mineira, os mineiros ali, aquela elite que estava lutando eles queriam só separar Minas de Portugal. Eles não tinham intenção do Brasil. A intenção deles era eles ali, os iguais e pronto. Não pagar as dívidas, né? E ficar tudo certo. Né? E tanto que o Exército vai usar, né, dessa imagem, né, para projetar esse brasileiro, né? Esse brasileiro que vai lutar a favor da República, a favor do povo. Né? Então, daí vem a figura do Tiradentes. Gente, muitas vezes a gente vê a figura, né, a imagem dele, né, que até então ele não tinha imagem, né? Você já parou para pensar? Século XVIII, não existia fotografia, não tem esse tipo de coisa. Os caras que escrevem a história dele, né, o Kenneth Maxwell, né, o Wilson de Lima Basso, o Valdemar de Almeida, né, essa galera que fala um pouquinho de história de Minas, vai citar ele, por exemplo, os 3 anos que ele ficou na cadeia, com a questão de ter a cabeça raspada, não ter barba, por quê? Para não ter piolho, para não ter praga, né, dentro da cadeia. Então, poxa, aí, vem o Pedro Américo e pinta aquele famoso quadro, né, Tiradentes Esquartejado, que é até um quadro legal. Eu queria até dar uma dica a vocês. Esse quadro ele está mais perto da gente que a gente imagina. Né? É um quadro famoso na história do Brasil. Né? Ele está aqui no Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Com certeza, quando abrir, a gente puder visitar, quem tiver interesse vai lá ver o quadro, né, do Pedro Américo, né, que é o Tiradentes Esquartejado. Então, esse quadro foi encomendado, né, para o Pedro Américo, para ele pintar. Então, o que o Pedro Américo fez? Ele associou a imagem do Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. Por isso que Tiradentes aparece barbudo e cabeludo, né, e do lado de uma cruz. Né? Se a gente vê essa imagem, né, ela está muito associada a esse martírio de Cristo com o martírio do nosso amigo Joaquim José da Silva Xavier. Então, essa figura, né, vai nascer aí. Aí daí vem a data comemorativa, daí vem todo esse 21 de abril que a gente, todo ano aí, né, fica de feriado. É um feriado nacional. Que ele vai ter algumas controvérsias também, se a gente for pensar. Ele vai ser feriado nacional até a República Velha. Depois, em 1930, o Vargas destitui esse feriado, e depois esse feriado volta de novo, e em 65 o Castelo Branco oficializa. Aí ele entra como lei, né? Uma lei, a Lei 4.892, né? Que, de dezembro de 1965. O Castelo Branco oficializa mesmo, aí ela vira, de fato, uma data, né, anual, né, do nosso calendário. Excelente, Neres. A gente vai aprendendo, quando a gente estuda um pouco de história, que existe sempre uma disputa da memória, né? Você vê, em um momento Tiradentes não era herói, depois ele era traidor, depois ele passa a ser considerado herói, aí durante um tempo esse feriado é esquecido, ele volta lá na época na década de 60 do século XX. Então, existe sempre uma disputa dessa memória, né? E a gente, estudando história, a gente consegue saber também que algumas dessas memórias também são fabricadas e normalmente divulgadas, enfim, veiculadas por determinados interesses. Esse é o papel da gente estudar a história, a gente conhecer mais e a gente poder entender o nosso lugar nessa sociedade, né? Compreender como se forma a nossa sociedade e como se constitui essas várias memórias que estão sempre em disputa. Neres, eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Queria agradecer a você, queria agradecer à rádio por essa possibilidade, aos colegas que estão construindo esse programa. Eu vou me despedindo e vou passando a palavra para você. Uma boa tarde a todos. Neres, é contigo aí agora. Gente, Henrique, eu que agradeço todo mundo, a gente está junto aí nesse programa, que é de fato sensacional, muito legal, né? Eu agradeço demais, e eu vou terminar,
né, com aquela nossa, com a frase dos Inconfidentes, né? Liberdade, ainda que tardia. Obrigado a todos aí, boa tarde. Queridos professores Henrique e Enéris, obrigada pela participação de vocês. Essa frase figura na nossa bandeira, né? Liberdade, ainda que tardia, no Libertas quae será também. E é muito, muito bom a gente relembrar a nossa história da nossa querida Minas Gerais. Para encerrar esse bloco, vamos ouvir música. Professora Patrícia, por favor, traga os oferecimentos para nós. Temos agora um pedido de um estudante que não quis se identificar e pediu a música Estúpido Cupido, de Celi Campelo. Tem também o pedido da nossa professora Beatriz. A música é 90% do Seu Pereira e Coletivo 401. Olá, queridos ouvintes. Aqui estamos no nosso programa de rádio da Escola Dalgisa. Iniciando o nosso bloco 3, nós vamos, junto com a professora Beatriz Barral, fazer uma discussão com os nossos estudantes, Maria Paula e Vinícius, e também com os estudantes que estão aqui participando conosco. O tema de hoje é as questões da adolescência e a pandemia. Boa tarde, professora Beatriz. Boa tarde, professora Valquíria. Boa tarde, Vinícius, Maria Paula. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana. Agradecer aí ao professor Enéris, né, a essa explanação de história. Eu aqui, né, da área de ciências sociais, fico ouvindo e pensando o quanto é fundamental conhecermos bem, né, a história do nosso país, para a gente conseguir fazer as análises, né, sociais, políticas que advêm desses momentos históricos. E, politicamente, a gente faz essa análise dentro das ciências sociais, que todos os movimentos, né, populares no Brasil que foram buscar o apoio das forças hegemônicas dominantes, acabam, né, sendo transformados nesses momentos aí de traição e de perda para o povo, né, e todos os trâmites depois, né, de que quem está no poder, continuar no poder, mas aí é uma outra conversa, né, professora Enéris, que a gente pode estender para os próximos programas. Mas a minha conversa aqui com a Maria e com o Vinícius Joaquim e com os demais alunos presentes que também quiserem se pronunciar, fiquem à vontade. É sobre como o isolamento social e a pandemia, igual nós já começamos a conversar na semana passada, traz uma série de pontos, né, que nos afetam na nossa vida privada. O impacto para todo mundo é muito grande, né, seja adulto, criança, idoso, mas também é diferente. E agora a gente vai falar um pouquinho desse impacto na vida dos adolescentes. Eu sempre me pego pensando, aqui em casa eu como adulta, né, mas mãe de adolescente, professora de centenas de adolescentes, como que eu estaria como adolescente vivendo esse isolamento social. E eu confesso que eu acredito que com a minha personalidade, né, nesse momento de adolescência, que a gente quer ter mais autonomia, ficar mais longe da família, né, ficar mais com os amigos, ficar mais na rua, eu não ia estar muito bem, não. Eu acho que eu ia estar meio desequilibrada, porque eu era uma adolescente muito ativa, né, a escola que eu estudava, igual a escola da Dalgisa, tinha muitos projetos, eu participava de todos eu participava. E aí, de repente, né, eu acredito que os estudantes da escola Dalgisa sintam isso, porque é uma escola com muitos projetos, né, e de repente eles se veem dentro de casa, a gente tenta, né, levar os nossos projetos para as redes sociais, mas aí a gente sabe que também isso não chega a todos. E aí eu queria saber do Vinícius, da Maria, dos demais presentes, como que eles estão vivendo esse isolamento, como que eles pensam, né, o pós-pandemia, essa ressocialização, né, o que eles imaginam o mundo, né, pós-pandemia. Você poderia contar um pouquinho para mim, Vinícius? Então, boa tarde a todos, gente, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Serrana FM. Eu tenho tocado a minha vida nessa quarentena até um pouco que bem. Dentro de casa a convivência continua a mesma, e em questão de ficar mais com os amigos também, eu tenho até levado isso numa boa,
porque, como eu citei semana passada, tem o Yubo, onde eu consigo conhecer pessoas novas, e além disso tem o WhatsApp, onde eu consigo manter o contato com meus antigos colegas. Então, a perca com a convivência com os meus colegas não aconteceu, graças a Deus, ainda continuo tendo um contato bom com eles. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no dia de hoje, né? E já no meu caso, eu particularmente já acho que tem acontecido uma perca das minhas amizades, mesmo eu sendo uma pessoa muito eufórica, muito amiga, muito companheira, porque eu sou uma pessoa mais desconectada. Eu acho que gosto de manter minhas amizades presencialmente, mesmo não sendo possível. Então, eu acho que por ser assim, tive bem uma baixa, uma caída nas minhas amizades. Mas continuo, sim, mantendo contato com várias pessoas. Isso é interessante, tanto a Maria quanto o Vinícius Joaquim traz, né, que atualmente, né, algo que não tinha quando eu era adolescente, temos as redes sociais, a internet, que é, sim, né, um meio de socialização e que tem sido bastante importante, e isso talvez venha salvar aí, né, Vinícius Joaquim, a socialização secundária de vocês, que é esse estar perto, né, dos amigos. E o que vocês imaginam? Como é que vai ser o cenário no pós-pandemia? Vocês se pegam ansiosos pensando nisso? Vocês chegam a imaginar um cenário? Vocês acham que vai voltar tudo como era novamente? O que está passando na cabecinha de vocês e dos colegas de vocês? Eu sei que vocês também conversaram, né, com os colegas aí. O que vocês estão conversando sobre isso? Então, para mim, no meu particular, essa pergunta seria meio que uma incógnita. Porque, do mesmo jeito que a gente não sabia como seria uma pandemia, a gente não sabe também como vai ser a volta à pandemia. Eu creio que vai ser como se fosse uma volta às aulas, como se a gente não tivesse se conhecido. Porque eu acredito que muita gente, se não todos, mudou muito na quarentena. Tanto fisicamente, tanto mentalmente. Então, meio que a gente vai reconhecer essas pessoas ali de uma outra forma. Então, meio que eu não sei, eu não vou mentir, eu tô ansioso para isso tudo voltar, mas para isso tudo voltar a gente tem que cooperar, ficar em casa e ter paciência até que tudo volte ao normal. E eu penso praticamente a mesma coisa. Fico muito ansiosa, espero que esse momento volte logo, e que a gente tem que se conscientizar e esperar em casa, porque não é o momento de ficar encontrando, não é o momento de ficar aglomerando. E eu acho que todos devemos ter essa consciência, mesmo sendo adolescente ou não, porque querendo ou não, nós somos uma bomba de emoções. A qualquer momento a gente tem uma emoção e a gente vive tudo com muita intensidade. Então, com isso, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, dar uma relaxada e esperar, né? Porque agora só nos resta isso, esperar. Nossa, eu acho muito importante e surpreendente para mim como adulta ouvir isso de dois adolescentes, né? Porque é exatamente isso, né? Essa consciência de vocês me surpreende, porque nós vamos sair agora da onda roxa, né? A gente teve um controle, né, de casos aqui no nosso município, e isso pode causar uma certa euforia, igual colocou aí muito bem a Maria Paula, da gente, agora melhorou, vou sair. Aí a gente volta a agravar, né? E se nós conseguirmos nos contermos, né, agora ainda nesse isolamento mais duro, a gente pode ter uma esperança maior, né, de viver esse futuro aí, né, que o Vinícius colocou, que ele tanto espera, eu também, com bastante ansiedade também, para que a gente tenha um cenário, né, mais seguro no pós-pandemia. E a gente teve a conversa com a advogada Jéssica, que trouxe uma série, né, de orientações para nós sabermos, né, vivermos melhor nesse meio virtual, né, que a gente está tão envolvido. A família de vocês conversa com vocês sobre essa segurança, dá essas dicas, vocês já conheciam essas informações que a Jéssica passou? Como que é isso na família de vocês? Então, só concluindo o que você disse sobre
a passada da onda roxa para a onda vermelha, a gente tem que se conter sim, porque senão vai acontecer igual aconteceu quando teve uma queda aí no número de casos, eu falo assim, no Brasil em geral. O pessoal começou a achar que já estava acabando, que a situação já estava se controlando, e a gente viu aí cenários de lugares, bares lotados, praias lotadas, porque o pessoal achou que estava acabando, só que aí acabou piorando e os casos voltaram a subir. E sobre o que você falou aí, se meus pais conversam comigo, a minha mãe sempre aí de mês em mês olha meu celular para ver o que eu estou fazendo, o que eu deixo de fazer. Ela tem uma mente bem preocupada com isso, sim. Mas ela sempre me passou, desde sempre, a cientização do que é certo e o que é errado. Então, aí eu também me procuro a me educar quando eu vou fazer alguma coisa. Se eu for fazer alguma coisa que eu sei que é errado, eu não vou fazer, porque ela já me cientizou sobre. Então, como ela sabe que eu estou praticamente cientizada, ela não se preocupa tanto, mas ela continua olhando meu celular aí para ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer nas minhas redes sociais. Em questão disso, minha mãe também é muito preocupada e sempre procura ver o que eu posto e o que eu deixo de postar nas redes sociais. Porque, querendo ou não, sou menor de idade e tudo que eu faço ou deixo de fazer é da conta da minha mãe. Então, eu devo essa satisfação a ela e devo essa explicação do que eu faço ou deixo de fazer. Muito bacana, parabéns, né, para vocês dois, para as mães de vocês, né, que vocês trouxeram aí a figura das mães, dessa relação de confiança, né, eu sou mãe aqui também, busco construir isso com meus filhos, porque não adianta, né, proibir, né, a internet agora está sendo utilizada aí para a escola, para tudo, e o mais importante é esse despertar da consciência, né, que vocês têm essa autonomia de reconhecer uma situação de perigo, de risco, tanto, né, na internet quanto também no mundo real, mas entendendo que a internet também traz seus inúmeros riscos, né, como a advogada Jéssica nos colocou também, e é isso mesmo, né, vocês aprenderem a se limitarem, como o Vinícius colocou, e tendo essa consciência que a Maria traz, né, desse reconhecimento, olha, eu ainda preciso de um responsável, né, de uma pessoa da minha confiança, para estar me ajudando também a colocar esses limites. Achei muito interessante esses pontos que vocês trouxeram. A internet está sendo utilizada para várias coisas, né? Vinícius e Maria, vocês estão utilizando a internet neste momento do isolamento social para situações que antes vocês não utilizavam? Sim. Eu utilizo para uma situação que eu não utilizava antes, para a escola, porque é o único meio da gente continuar estudando. Quando eu não estou vendo aulas no Google Meet, que são marcadas com a gente, ou se não as aulas que o próprio governo traz, eu procuro na rede social YouTube, que é uma plataforma de vídeo, e lá você encontra várias aulas. Então, eu jamais me veria estudando somente em casa, se a pandemia não tivesse trago isso aí para mim. Eu também vejo da mesma forma que o Vinícius trouxe, porque não é fácil, é muito complicado a gente se ver estudando somente pelo celular, requer mais uma atenção, porque querendo ou não, a gente está dentro de casa, a gente está acomodado, aí a gente relaxa aquele tempinho, aí não, a gente tem que manter o foco no que a gente está fazendo, porque aí vem um chama, ou às vezes, igual eu tenho o meu cachorrinho aqui, às vezes a gente quer dar uma atenção para ele, e às vezes eu tenho que me colocar, assim, saber que aquela não é a hora. Então, tem que manter aquele foco para a gente conseguir manter aquelas aulas, né? Exatamente. É um grande aprendizado para todos, né? Vocês estão novos colocando aí essa consciência, que é também para nós adultos, né? Porque a gente teve que transpor tudo para a internet. Vocês o estudam, eu também estudo pela internet, trabalho,
tenho filhos também, né, e todo mundo da família, né, saber reconhecer esses momentos, né, que veio tudo para dentro de casa, o momento do estudo, o momento do trabalho, o momento do lazer, e é interessante, né, saber como que vocês compreendem isso muito bem, estão conseguindo, como a Maria colocou aí, né, dentro da adolescência, né, que é todo esse período turbulento, saber da importância, né, focados aí numa perspectiva melhor e maior, que é o futuro, que mesmo que neste momento ainda seja incerto, ele é o que nos dá esperanças, né, de poder continuar e saber que muito em breve, com as vacinas para todos chegando, a gente vai conseguir vislumbrar, né, novamente os nossos convívios físicos. Como eu falei, tudo passou, né, o trabalho, a escola, tudo aí para o meio virtual. E eu tenho certeza, né, que da adolescência é sempre muito marcada de brincadeiras, né, dos grupos. Eu vejo na internet muitos desafios online. Aqui em casa eu vejo muitas dancinhas de TikTok. Na rua, quando eu vou, as poucas vezes que eu vejo, vou na rua também vejo as meninas, os meninos fazendo os mesmos gestos. O meu menino muito com a questão de trava-zap. E como é que vocês, os seus colegas, como é que rola isso entre vocês? Então, em questão das dancinhas, sobre o que a gente estava falando, eu e a Maria Antonieta estava falando um pouco semana passada, é o TikTok. A dancinha, você deve ter visto várias vezes alguns movimentos repetitivos, porque a dancinha é padronizada, alguém cria, e quando essa pessoa que criou consegue viralizar sua dança, aí todo mundo quer fazer, todo mundo quer gravar um vídeo postando, para até mesmo tentar viralizar, porque é uma plataforma onde é mais fácil de viralizar do que as outras. Sobre a questão de travazap, é uma situação preocupante, porque, principalmente no meio que a gente está vivendo, o WhatsApp é uma das únicas plataformas que você passa informação, conversa com as pessoas o tempo todo. Eu, por exemplo, é o meio mais importante ali de eu estar usando para me estudar, me comunicando em grupos de WhatsApp, de escola, e até mesmo para me socializar com outras pessoas. Então, quando o seu WhatsApp é travado, você não consegue usar nada. Então, acaba que isso tudo é um pouco preocupante também. Sem contar que pessoas que travam WhatsApp, a maioria também sabe mexer com puxar dados, então além de conseguir seu número, além de você ficar sem WhatsApp, você pode estar aí se colocando em risco a ter seus dados aí vazados. Igual o Vinícius falou, é uma questão preocupante que pode ser divertido, na maioria das vezes, porque são adolescentes que usam, mas além desses adolescentes, também tem os hackers, né, que podem estar usando para o mal. Então, é uma questão que a gente tem que ver e se preocupar. Verdade. Pelo que vocês estão me colocando, né, eu trago que esses desafios, essas dancinhas, essas brincadeiras, né? Brincadeira é bom quando é para todo mundo, né? Quando está sendo divertido para todo mundo. Se está sendo divertido só para um grupo, né? Eu acho que o nome tem que brincar, não é brincadeira, tem que ser tratado de uma forma mais reflexiva. Mas também traz essa coisa do sentimento de pertencimento, né? De identidade social, do ser adolescente nesse momento. Então, acredito que os desafios, né, que não tragam, né, esse malefício aí, como o Vinícius e a Maria colocou, eles são importantes para a adolescência também. Bom, gente, nosso papo hoje vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a Maria e o Vinícius Joaquim, que, né, estão colaborando com essa construção, e fica o convite, né, para os demais alunos e alunas da Escola Estadual da José de Paula Duque e das outras escolas também, que tenham vontade de contribuir, para a gente ir tecendo essa ceia de saberes. Muito obrigada, boa tarde para todos e todas. Boa tarde a todos aí, muito obrigado. Queria agradecer aqui pelo convite, fiquei muito feliz e espero aqui voltar mais vezes. Foi muito enriquecedora a participação de vocês, obrigada pela contribuição, pela fala, e assim é que é legal, né, gente?
Só os professores falando é bom, mas também ter a voz do aluno, a participação do aluno é fundamental no nosso programa de rádio aqui. Para encerrar nosso terceiro bloco, eu quero convidar a professora Patrícia para trazer os oferecimentos de música. Temos agora um pedido da nossa querida Simone Coutinho. A música é Nunca Mais Vou Te Deixar, do Frei Gilson. E um pedido também da nossa professora Poliana, que pede a canção do Chico Buarque, Acorda, Amor. Queridos ouvintes da Rádio Serrana, este foi o nosso 6º programa, apresentado no dia 22 de abril de 2021. Nós ouvimos aqui no nosso programa da Escola da Algisa na Rádio, no primeiro bloco, informações da escola a respeito de atividades complementares, na etiqueta, ou seja, o comportamento necessário e indicado para as nossas redes sociais e meio institucional. Também no primeiro bloco conversamos com a advogada Jéssica Cozendei sobre cuidados na internet e redes sociais. No nosso segundo bloco, nós conversamos com o professor Enéris e Henrique a respeito da data do dia 21 de abril e as questões da história e das memórias do Tiradentes. No terceiro bloco, a professora Beatriz conversou com os estudantes Maria Paula e Vinícius sobre as questões da adolescência na pandemia. Nós tivemos também muitos pedidos de música. E eu quero te convidar que você fique ligado conosco aqui. Toda quinta-feira nós teremos, a partir de 3 horas da tarde, aqui na Rádio Serrana, o nosso programa da Escola da Algisa na Rádio. Muito obrigada pela participação de todos. Eu deixo um grande abraço. Eu sou a professora Valquíria Paiva. E eu quero só, antes de finalizar o programa, deixar uma indicação. Na data de 15 de abril, estreou na Netflix um programa chamado, um filme, na verdade, chamado Radioativo, que conta a história de Marie Curie. Então, eu quero deixar essa indicação de filme para vocês, já que nos programas passados eu falei tanto de Marie Curie, vai aí a indicação de filme. Vou finalizar, então, agradecendo a todos e passando para a professora Patrícia deixar os nossos últimos pedidos de música. Para encerrar o nosso programa, temos o pedido de um estudante que não se identificou e pediu a canção de Ariana Grande e Nelly Furtado, Promiscuous Motive. E para encerrar com chave de ouro, o professor Lídio pediu a música Malandro Não Vacila, do grande saudoso Bezerra da Silva.